Olá, o Mexa-se de hoje vai falar sobre exercício físico no frio. Vamos esclarecer algumas dúvidas com relação à prática de exercício físico em ambiente de clima mais baixo. O inverno está chegando e vamos ver se realmente a atividade física nesse período aumenta o gasto calórico, aumenta o metabolismo e a gente pode ser beneficiado nesse período que é o inverno. Então não saia daí, mexa-se! E é isso, pessoal, o inverno está chegando e apesar de nossa região não ter temperaturas tão baixas, a gente sabe que pequenas oscilações da temperatura podem influenciar no nosso metabolismo. Então, para esclarecer algumas dúvidas sobre exercício físico no frio, vamos chamar o professor Walter Brighetti para tirar essas dúvidas com relação à prática de exercício físico. Olá, professor. A prática de exercício físico no inverno, no frio, mesmo em temperaturas não tão baixas, podem ter algumas alterações, podem influenciar no gasto energético. O que o senhor tem a nos falar sobre isso? A primeira coisa importante é que o exercício deve ser mantido, né? Porque às vezes é o que acontece, o desconforto térmico ele pode ser tanto para mais como para menos. No inverno, o que acontece? A temperatura declinando, o organismo vai ter que se adequar a essa condição de combater o que nós chamamos de hipotermia. Então imagine assim, qualquer temperatura em torno de 20, 22 graus, já começa a provocar no organismo mecanismos de adaptação que visam o que nós temos que entender assim para o público em geral. A temperatura corpórea está em torno de 36 graus e meio. Então o organismo trabalha o tempo inteiro para manter essa questão homeostática, de garantir essa temperatura em níveis normais. Então se o seu organismo trabalha em 36,5 e você aqui fora vai fazer exercício, suponhamos que esteja em torno de 14 graus, existe uma diferença muito grande entre a condição orgânica corpórea, a temperatura própria do corpo e o ambiente externo. Então o que acontece? Aí o organismo vai reagir. Reagir como? Eu mudo muito a composição e a situação hemodinâmica do organismo. Então ele vai provocar algumas mudanças, por exemplo, eu vou aumentar o chamado débito cardíaco, a quantidade de sangue ejetado. Eu vou alterar, eu vou sentir os músculos esqueléticos vão contrair, com isso vão provocar o quê? Constrição dos vasos, os vasos vão contrair, e isso vai provocar um aumento da resistência periférica. Então o sangue vai circular com maior dificuldade. Então são situações assim que vão alterar a condição cardiovascular. E que, de certa forma, se o indivíduo não estiver preparado para isso, ou for um indivíduo que estiver... Só para vocês terem uma ideia, nessa época aumenta em 30% a chance do indivíduo desenvolver um infarto, desencadear um mecanismo de infarto. Então nós temos que pensar assim, vamos fazer exercício? Sim, mas tem que ter os cuidados próprios. Que cuidados, por exemplo, né? Imaginemos um aquecimento adequado. Então, primeiro, que roupa que eu vou fazer exercício? Então nós temos que pensar assim, eu tenho que estar muito bem aquecido. Hoje existem, inclusive com a tecnologia, roupas que são pouco leves e ao mesmo tempo elas garantem o quê? A não perda do calor. Que na verdade tem que não permitir que o calor se dissipe muito. Então hoje nós temos com a tecnologia, você sempre pode usar roupas de manga comprida, regiões que são muito afetadas pelo frio, extremidades, mãos, pés, cabeça. Então eu tenho que procurar proteger essas regiões e ao mesmo tempo evitar a perda de calor. Então um dos fatores importantes que nós temos que pensar no exercício, eu estou realmente vestido para fazer exercício no frio? Claro que a nossa temperatura aqui não é tão, mas aqui é normal, principalmente quem faz exercício de manhã cedinho, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, a temperatura girar em torno de 14, 12 graus. Aí é uma preocupação, primeiro, com a vestimenta. Segundo, nunca se deve fazer exercício imediatamente sem um aquecimento prévio. Então eu tenho que trabalhar de forma sistêmica, não o aquecimento do alongamento muscular, mas o aquecimento que trabalha o sistema, o aquecimento do sistema para exercício propriamente dito. Então, movimentos mais rápidos, um trotezinho, ou uma caminhada que você antes de correr você faz uma caminhada um pouquinho mais acelerada para depois permitir a corrida. Então, são um efeito importante nesse sentido. Outra coisa importante que nós temos que pensar, o uso de bebidas quentes também ajuda bastante. Eu tenho que aquecer de dentro para fora. O que significa isso? Eu tomar um chá, um café, chocolate quente, tudo isso favorece bastante a manutenção da temperatura corpórea. Então são algumas situações práticas que vão, de certa forma, permitir o quê? A prática do exercício, que isso é fundamental, e ao mesmo tempo eu garantir que esse exercício fique na condição saudável, que não cause efeitos maléficos, né, no dia a dia. Então, com relação a isso, então, que a gente estava comentando, o exercício físico ele pode ser prejudicial a pessoas que tenham problemas cardiovasculares ou mesmo hipertensos já previamente? Porque o que acontece na prática, eu vou, nesse instante, no frio, ao desenvolver atividades no frio, eu vou sobrecarregar o sistema cardiovascular, principalmente o sistema hemodinâmico.
Então, tanto a bomba cardíaca como o fluxo de sangue nos vasos vão estar altamente, vão estar modificados no sentido de aumentar a sua capacidade funcional de exigência. Então, dentro disso, o que vai acontecer? Eu vou ter mudança nas variáveis fisiológicas, pressão arterial, frequência cardíaca, resistência periférica, o que pode levar a uma sobrecarga do trabalho da bomba cardíaca. E que em algumas situações, se a pessoa já tiver uma predisposição a infarto, aí ele vai se desenvolver ou se instalar. Ok, maravilha. Então, no próximo bloco, a gente vai ter mais esclarecimentos com relação à prática do exercício físico em si. Como fazer o aquecimento, como que a gente deve provocar essa intensidade para ter um resultado mais adequado. Então, não sai daí.